queria falar para você um pouquinho hoje, referente a... Nós começamos Eu ia falar a respeito de Jezabel semana passada, e o senhor falou, não, explica um pouco a respeito de DNA. Mas o senhor trouxe para falar, mas não só referente a uma guerra que nós precisamos vencer contra esse espírito, mas entender o que é essa guerra, entender o que é essa batalha, o porquê dessa guerra, o porquê dessa batalha, porque a gente só levantar a espada e guerrear e expulsar e mandar embora, ela não é suficiente. Isso é igual você ser um mecânico que resolve o problema superficialmente e não tem conhecimento da mecânica em si, dos princípios, dos funcionamentos. Então, você resolve a situação com base em conhecimento daquilo que é profundo. E o que o Senhor trouxe no nosso coração? Para aprofundar um pouco a respeito disso, para que vocês possam entender os princípios de uma geração. Você vê o Senhor na palavra do dízimo, o Senhor falando assim, vocês são amaldiçoados nas suas gerações. Os próprios 10 mandamentos falam assim, amaldiçoarei até a 3ª e 4ª geração. Fala de gerações. Não está falando só de um povo lá de Abraão. Não é isso. Se você entender que nós fazemos parte dessa geração, nós fazemos parte de uma geração. Então, e que tem oportunidade de se entregar ao Senhor. Então, voltando à questão de gerações e dessas situações, eu queria que você abrisse comigo, lá em Gênesis 36. Gênesis 36. Gênesis 36. Aqui eu fico na frente, né? Aqui. Essa é a história da família de Esaú, também chamado Edom. Então, veja que ele começa falando que Esaú é chamado de Edom. Então, essa é a primeira vez que está falando isso. Marca bem, porque quando começa a repetir muito, o Senhor está chamando a atenção para algo muito importante. Jesus sempre falava assim, em verdade, ou seja, ele enfatiza. Quando ele enfatiza, você pode prestar atenção que vem algo chumbo grosso para frente. Porque ele está enfatizando, ele está mandando prestar atenção. Então, aqui, está falando assim, Esaú, que é Edom. Essa é a primeira vez que ele fala que Esaú é Edom. Aí ele vem falando, Esaú tomou das mulheres, das filhas de Canaã, porque ele trocou a primogenitura, ele ficou tão irado nessa situação que ele vai e faz aquilo que a mãe e o pai não queriam que ele fizesse. Toma das mulheres de Canaã para afrontar os pais. Então, Ada, filha de Elon, o Eteu, o Olibama, filha de Anás, filho de Zibeão, o Eveu. A Bezamate, filha de... Você está vendo? Ele saiu totalmente fora da linhagem daquilo que o pai e a mãe determinou. Aquilo que Abraão tinha determinado, para não vai tomar dessas pessoas, não vai se misturar com essas pessoas.
Então ele vai e toma das filhas de Ismael, outra mulher, né? Uma de Canaã e a outra das filhas de Ismael, irmã de Nebaiote. Aí, versículo 4. E Ada teve de Esaú Elifaz. Marca esse nome, Elifaz. É a primeira vez que ele fala do nome Elifaz. E aí ele vai falando. No versículo 8, está assim: portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é a segunda vez que ele fala Edom. Esaú é Edom. Presta atenção, povo. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos... De quem? Então, ele é Edom, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú. Qual que vem aí? Falando a segunda vez o nome de Elifaz. Ele já tinha falado lá em cima. Ok. Olha o versículo 11. Os filhos de Elifaz foram. Aí ele vem falando. Aí Timná era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Olha lá. Outra vez. Elifaz, filho de Esaú. Falando a terceira vez. Amaleque. Grava esse nome. Amaleque. Aí no versículo 15, estes são os, em algumas versões, chefes, e na tradução original, príncipes. Esses são os príncipes dos filhos de... Os filhos de Elifaz. De novo ele está falando. Ele está chamando a atenção. Presta atenção, povo. Presta atenção, povo. Quem que é esse povo? Presta atenção, quem que é esse povo? E aí ele continua. Os filhos de Esaú, dos filhos de Elifaz. Quem? O primogênito. De novo. Ele faz o primogênito de Esaú. Está falando outra vez que é filho de Esaú. Príncipe de Temá. O príncipe tal, príncipe tal, príncipe tal. No 16 está assim, o príncipe Corá, príncipe de Gaetã, o príncipe... Está falando outra vez desse cara. Estes são os príncipes de... Na terra de Edom. Então ele vem falando para a gente prestar atenção. Vem prestando atenção. Ué, pastor, o que tem a ver isso com a palavra de Jezabel? Você vai entender. Nós estamos aqui em Gênesis, lá no comecinho, certo? Então Esaú é filho de quem? Esaú é filho de quem? De Isaac e de Rebeca. Jacó é irmão de Esaú, certo? Esaú é filho de Isaac e de Rebeca. Será que no sangue de Esaú corre o mesmo tipo de sangue que Jacó? Corre ou não? Será que no sangue de Esaú corre o mesmo sangue de Isaac e de Rebeca? Será que no sangue de Esaú corre o mesmo sangue de Abraão? Será que tem o mesmo DNA? Então, se tem o mesmo DNA, eu posso falar que Amaleque, filho de Elifaz, tem o DNA de Abraão?
Posso ou não? Não, mas... Ok? Ele tem o DNA, ele tem a marca, ele tem o registro. Né? Como o Gabriel mesmo falou, que lá no interior fala assim, tu é filho de quem? Falou para o Vitor. É um costume. É um costume. Em Campinas, ali onde a gente morava, criança, na região ali, meu pai sempre falava que esse aqui é filho daquele, aquele daquele, o médico tal, o fulano de tal, eu conheço não sei quem, que é pai não sei de quem. Isso é normal, é geracional. É um costume. Por quê? Porque a pessoa, com as atitudes dela, muitas vezes, estampa algo nos filhos, nos netos. Por quê? Por causa da geração. Por ser geracional. Você entende isso? Tudo bem até aí? Tanto que a gente faz a administração de apagar marcas, de geracional, e vai buscar isso e aquilo, e você vai trabalhando isso. É um processo. O processo da contaminação é assim, ó. Para descontaminar, é algo trabalhoso e é processual. Não dá para fazer isso imediatamente. Ok até aí? Está entendendo? Muito bem. Então, agora vamos para Êxodo 17. Êxodo 17, versículo 8. Qual que é o subtítulo da sua... Israel vence os amalequitas. A vitória sobre os amalequitas. Aqui para mim está assim: Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque guerreia contra os israelitas. Muito bem. Então, está explicando aqui, porque aqui é quando Moisés vai para o monte, levanta as mãos, e Josué está lá embaixo guerreando e começa a vencer. Quando a mão de Moisés cansa, Josué começa a perder a guerra. Tanto que ele precisa de 2 homens, né, dos irmãos lá de Arão e Ur, que vão lá para ajudar ele permanecer com a mão levantada para Josué vencer, e Josué trabalha demais ali e consegue vencer. No versículo 14, vamos pegar o 13? Está assim: e assim Josué desfez, nessa versão aqui está assim, desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. Versículo 14. Desbaratou, destruiu, pôs em fuga, arrebentou, matou ao fio da espada. Quando você for estudar essas coisas, é bom você pegar a palavra que está aí e procurar vários sentidos nela para você poder entender. Porque às vezes a gente pensa que é só uma situação, e não é. Ele coloca uma palavra que tem várias chaves dentro dessa palavra. Então, no versículo 14, está falando assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para... Escreve isso para... Quando Jesus está na ceia, ele fala o que para você e para mim? Fazer isso em... Quantos anos faz isso que ele falou? 2024 anos? 2000 anos? 1970 anos? Que Jesus falou isso? Fazer isso em memória de mim. E até hoje, a gente faz para lembrar aquilo que ele fez. E o Senhor fala, escreve para que seja um memorial
para que seja um memorial num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Eu vou riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Moisés edificou um altar, olha isso. Moisés escreve e faz o quê? Edificou um altar e chamou o nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, do quê? Haverá guerra de quem? Do Edson? Haverá guerra de Moisés? Haverá guerra de Josué? Haverá guerra de Abraão? Haverá guerra de quem? Mas de quem? Haverá guerra do? A guerra do Senhor contra Amaleque. Ele não está falando que é Moisés que vai guerrear, ele não está falando que é Josué que vai guerrear, ele não está falando, ele está falando a guerra do Senhor, do Eterno contra Amaleque, de geração em geração. Você sabe quando que foi isso aqui? Você sabe quando que foi esse período? 1500 anos antes de Jesus. 1500 anos antes de Jesus. Vamos para 1 Samuel. Capítulo 15. 1 Samuel 15. Eu acabei de falar de Êxodo para você, que foi 1500 anos antes de Jesus, certo? Agora nós chegamos em 1 Samuel, do profeta Samuel e Saul, 1079 anos antes de Jesus. Já tinha passado quase 500 anos. 400 e tralalá anos. Porque quando você vai aproximando de Jesus, você vai diminuindo, certo? Ela é regressiva. Entendeu ou não? Para trás eu venho diminuindo até chegar em Jesus. Então, era 1500 anos na época de Moisés. 1079 anos na época de Samuel e Saul. Capítulo 15 de 1 Samuel. Está falando o que no subtítulo seu aí? A desobediência de Saul. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Aqui na minha está assim: Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Vamos ler? Então disse Samuel a Saul: enviou o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: eu me recordei do que fiz. O que está falando aí? Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez quem? Uai, passou 500 anos e o cara está aí.
a Israel como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Está falando daquela guerra lá que Josué estava vencendo. Está entendendo? 400 anos, vamos. E o DNA rodando. Está falando de quem? Amaleque. Vamos lá para o versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Essa aqui é aquela passagem que Deus se arrepende e desabilita Saul. Ele, aqui, no comecinho, ele levanta Saul. No versículo 10, ele já depõe Saul. Versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, e anunciou Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Como é que está na sua versão aí? E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Saul levantou um monumento para ele mesmo no monte. Ele tinha acabado de ser desabilitado por Deus. Ele vai lá e bota um monumento para ele. E você vai chocar com o que ele fala para Samuel. Mas Deus tinha falado para ele que tinha desabilitado ele? Falou para Samuel que desabilitou ele. E Samuel, até esse momento, não. Porque depois Samuel vem e fala que Deus rejeitou ele. Tem algumas passagens que falam que Deus falou que se arrependeu também lá no começo da criação, né? De ter criado o homem aqui agora. E tem outra passagem que diz que Deus não é um homem para que não pode se arrepender. Para se arrependa, né? Esse se arrependeu é uma tristeza profunda. Não é arrependimento de ter feito algo errado. Entendeu? Ele não é assim, ai, me arrependi. Poxa vida, não devia ter feito isso. É uma tristeza profunda de ver que o que ele fez, ele não teve retorno, a resposta que ele, na verdade, Deus já sabia que não ia fazer, mas mesmo assim ele faz. Você está entendendo como o livre-arbítrio é extremamente importante? Da escolha? Você entende como o livre-arbítrio é importante? Ou seja, ele confia na gente, pô, eu confio que você vai tomar a decisão certa. Ele sabe que às vezes a gente não vai tomar a decisão certa. Mas ele espera tanto que o nosso espírito se prostre e se renda para fazer a coisa certa, e quando a gente não faz, ele se entristece. É uma tristeza tão profunda no coração dele, que não existe tradução que possa expressar, a não ser, eu me arrependi de ter feito. Eu devia ter destruído, não devia ter feito nada disso. No nosso português, é assim. No hebraico, na Torá, até a gente conversou um pouquinho a respeito de certo e errado, né, semana passada. Por que a Torá não coloca certo e errado? Por que para a Torá não está assim, certo e eles não usam esse termo certo e errado? Porque se a gente fizer isso, a gente está no lugar de juiz, que julga. A advocacia é certo ou errado. Entendeu? Isso. Para a Torá, não. Para a Torá é obedece ou não obedece. Permissão ou não permissão. Não é certo ou errado, entendeu? Porque o nosso coração não pode estar nesse lugar, porque senão a gente se torna juiz. Exatamente isso. Até o que
Isso, até o que parece certo, não convém. Por quê? Porque eu estou seguindo ao que o Senhor está mostrando que é permitido, que é agradável ao coração dele. Então você vê muitas vezes com os reis falando assim, fez mal o que era perante o Senhor, desagradou o Senhor. Um dos reis, Manassés, por exemplo, foi o pior rei que existiu em Israel. Mas você pega a história dos reis, Salomão mesmo, no final da vida dele, o Senhor fala assim, e ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Salomão foi o primeiro cara que começou a adorar, depois de um reinado poderoso, ele começou a adorar Astarote. Astarte. Salomão. Ele vai, tem mulheres que o Senhor falou, ele tinha 800 mulheres, gente. E concubinas. E por causa delas, por causa de uma delas, ele vai e começa a adorar, fazer templos, levantar árvores de idolatria para Astarote. Então, a árvore começa bem antes do que a gente imagina. Então, se você for pegar a palavra, eles faziam exatamente isso. Eles levantavam a árvore, que o nome dessa árvore chamava Astarote, Astarte, e eles colocavam presentes debaixo dela. Lá para trás. Tudo bem aí? Até aí, está entendido? Então, ele vem descrevendo aqui. Onde que eu parei? Versículo 12. E madrugou Samuel, vem, então ele levanta uma estátua para ele mesmo. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul disse: Bendito sejas tu, ó Samuel. Seja o Senhor, eu executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido que é esse que eu estou escutando? Que barulho de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Porque qual que era a ordem? Exterminar tudo, animal, povo, tudo. Era para exterminar tudo. Mas os olhos, nossa, isso aqui pode ser bom para mim. Não vou eliminar isso aqui, espera aí. Deixa eu separar isso aqui para mim. Nossa, Deus, mas Deus falou que era para mim acabar com tudo. Não, mas espera aí, essa correntinha aqui. Deus mandou eu terminar com tudo. Não, mas essa medalhinha, ela não tem nenhum símbolo aqui, ela é de ouro, ela não tem nenhum símbolo aqui, eu vou separar para mim. Não tem nada a ver. Deus está mandando você arrebentar e queimar todas as roupas. Não, mas esse sapatinho, ele tem um valor tão... Gosto tanto daquela Maria Chiquinha. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e mugido das vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. O povo. Aí jogou a culpa no povo. Foi o povo que perdoou. Mas a ordem não foi para o povo, cabeção. A ordem foi para você. Era para você arrebentar com tudo lá. Era para você matar tudo. O povo. Foi o povo. Amaleque as trouxe porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. Ao Senhor o quê? O teu Deus. Não está falando o nosso Deus, o meu Deus. Está falando assim, é o teu Deus, Samuel. É o teu Deus.
O povo separou isso aí para sacrificar para o teu Deus. Ele não falou assim, o povo separou para sacrificar para o nosso Deus, Samuel. Não, é para o teu Deus, Samuel. Então, ou seja, no miolo dele, já não era... O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E Saul fala, né? E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Ele era o cabeça das tribos, ele era o rei. E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor, enviou-te o Senhor, foi você, ô bonitão, que ele enviou, a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os elimine. Foi para você, seu mané. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido, eu escutei o que você falou, eu escutei o que Deus me disse. A voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ou seja, além de eu pegar o gado, além de eu pegar as ovelhas, eu ainda trouxe o rei, para mostrar, foi por isso que ele foi lá e botou um monumento lá, para mostrar que eu sou rei de Israel, que capturei Agag, rei de Amaleque. Qual o versículo que eu estou mesmo? 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas, das vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor de novo, o teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque, o quê? É o quê? Toda vez que nós somos rebeldes, desobedientes, a gente é feiticeiro. Toda vez que tem rebeldia, nós estamos cometendo o pecado de feitiçaria. E toda vez que a gente está em desobediência, a gente está cometendo o pecado da idolatria. São dois pecados, feitiçaria e idolatria. Eu só estou começando. Você entender o que é geracional. Por isso que eles falam, tipo assim, obedecer é melhor que sacrificar. Não é sacrificar a sua vontade, é sacrificar essa parte. Né? Sacrificar a sua vontade. Tudo, envolve tudo. Sacrificar coisas e o próprio desejo do coração. Porque às vezes as pessoas, por exemplo, eu vou fazer tantos dias de jejum, vou fazer um propósito de oração de madrugada, vou fazer um monte de coisa, mas ela faz tudo isso, mas não obedece. Sim, então, obedecer é melhor que sacrificar. Vem disso, né? Não vem, tipo assim, nossa, a gente só precisa sacrificar nossa vontade. É porque você está sacrificando tanta coisa que ao invés de você só obedecer, já, sim. Então o Senhor pede algo para a gente fala, não, eu vou jejuar por isso. Não precisa jejuar não, Ele já pediu para você entregar.
Ele já falou para você entregar algo no altar aqui. Ele já falou que era para você destruir isso aqui. Não, eu vou jejuar. Eu vou jejuar, ou seja, vai sacrificar a carne para uma decisão que Deus já falou que tinha que fazer. Deixa eu sacrificar para ver se eu consigo dar um rolê em Deus ali. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as palavras, porque temi o povo. Saul temeu o povo? Ele era rei. Você está percebendo o tanto de desculpa que dá? Isso. Do Senhor e das tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor. Já era. Para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe pegou pela borda da sua capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino. Do mesmo jeito que você rasgou minha vestimenta, Deus rasgou o reino de você. De Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel, não mente, nem se arrepende, porquanto nem é homem para que se arrependa. Está vendo? Não mente e não se arrepende. Então lá é assim, aqui ele não se arrepende, ele não volta atrás da palavra dele. Ele falou, está falado e acabou. Você não precisa jejuar 30 dias, 40 dias, 2 anos. Ele falou, está falado. O seu jejum não vai mudar. Nem o meu. Qual o versículo agora? 30. Disse ele então: pequei. Olha isso. Pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos. Ele peca, não arrepende e ainda quer honra. Do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adoremos a quem? Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Samuel mata o quê? Então, disse Samuel, versículo 32, traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio animosamente, e disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel fez o quê? Era fraco o profeta? Com a espada na mão? Despedaçou Agag. Sabe de quem ele está falando aqui, que Agag desfilhou? Foram as mulheres lá em Êxodo, que estavam fracas, com as crianças no colo, que não tinham o que comer, e Amaleque vinha e destruía elas. Matava elas, matava as crianças, para enfraquecer o povo. O povo estava cansado da guerra, lá em Êxodo, com Moisés, e estava caminhando. E Amaleque era traiçoeiro e vinha por trás e pegava os mais fracos que ficavam caminhando mais devagar na retaguarda, ou seja, as mulheres e as crianças. Os guerreiros estavam lá na frente,
batalhando, guerreando. Ele vinha por trás e matava as mulheres. É desse povo aí que Samuel está falando. Você fez isso. 500 anos depois, Samuel está falando. Eu lembro que está escrito no memorial. Eu lembro do que você fez, o rei de Amaleque. Eu lembro o que você fez lá. Foi a tua linhagem que fez isso lá. Tudo bem até aí? Está entendendo? Vamos para Esther. Capítulo 3. Foge não, Esther, eu sei que você está aqui. Não foge não, Esther, eu sei que você está aqui. É que essa Bíblia, a folha é tão fininha. Esther, capítulo 3. Falei para você de Moisés, na época de Êxodo, 1500 anos, certo? Antes de Jesus. Falei para você de Samuel e Saul, 1079 anos antes de Jesus. Estou falando aqui para você de Esther, 500 anos antes de Jesus. Passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos quem? Filho de Amedata, descendente de quem? Descendente de? Descendente de Agag, que foi rei de onde? Oi. Quem que Samuel matou? Rei de quem? Dos Amalequitas. Descendente de? Agadita. São os de Agag. São os agaditas. Está aqui, ó. É o mesmo. É o mesmo. É porque depois de 500 anos, o nome, mas é o mesmo. Amã, descendente de? Então, se você for pegar lá, quando Josué, quando Jeroboão, que eles vão, o pessoal fugia para o Egito. Era comum acontecer isso quando tinha perseguição. O pessoal fugia e se escondia no Egito. Então, está aqui, ó, Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando-o em dignidade, lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais, seus colegas. Depois de 500 anos, tem mais uma. Tem uma geração que é levantada e exaltada. E aonde ele estava? Amã. Conhece Amã? Já ouviu falar de Amã? Sabe quem é esse cara? Esse cara Amã. Já leu a história? Esse cara aqui queria destruir toda a linhagem do povo judeu. Ele foi levantado dentro do reino,
do palácio. Ele era conselheiro do rei, Assuero. E Deus levanta Ester para interceder pelo povo. Essa foi a função de Ester, porque Amã queria destruir todo o povo judeu. Ele manda um decreto, você pode ler a história, você vai ver, ele manda um decreto para exterminar o povo. E o rei assina o decreto. E esse decreto nunca podia ser revogado. Ester vai até a presença e fala para ele assim: eu sei que você não pode revogar, mas então faz um outro. Porque a lei que Amã tinha feito era que o povo ia ser destruído e eles não podiam revidar. Eles não poderiam lutar, eles tinham que aceitar a morte e ponto final. É assim, Hitler pega o povo, leva para o negócio e eles não podiam fazer nada. E está se repetindo. Tem um governo que está se levantando e você não pode abrir a boca. Ele te cala e você não pode fazer nada, porque senão você vai preso. Você consegue entender? Depois de 2.000 anos? 2.500 anos? A geração ainda está aí. A geração ainda está aí voando aí. Aí você fala assim: mas apóstolos, Jesus morreu, e o sangue dele? Você vai entender como que a gente consegue vencer isso. Então, essa geração vem Amã para destruir o povo. A mesma geração, a mesma linhagem. E aí você pega, nesse tempo aqui, de Saul, nesse tempo de Davi, você pode ler a história, o reino era um só. Quando Salomão governa 40 anos. No final do governo de Salomão, se não me engano, isso está em 1 Reis, capítulo 15, 16, por ali. No final do governo, o Senhor fala assim: eu vou tirar o reino seu, porque você não me obedeceu, Salomão. No final do teu reinado, você buscou outras coisas. E Deus levanta um profeta de Judá. Esse profeta vai até Israel, os reinos de Israel, quando ele profetiza e fala assim: Deus está falando que vai dividir o reino. Jeroboão levanta a mão para mandar prender o profeta, a mão dele fica ressecada e esticada. E a pedra que o profeta falou que ia rachar, rachou. A pedra do altar. E Jeroboão, ele clama para o profeta orar por ele, para que o braço dele volte ao normal. Isso está registrado aqui, você pode ler em Reis lá que você vai encontrar. O profeta ora, o braço normaliza. Ele volta a funcionar. Mas no final, a palavra diz assim: porém, Jeroboão não se rendeu ao Senhor. Ou seja, a pessoa que pede só pela bênção, mas não quer compromisso nenhum. Ela quer dinheiro, mas não quer compromisso. Ela quer as bênçãos, mas ela não quer compromisso. Ela quer espada e guerrear, mas não quer compromisso. Ela quer andar, voar com um anjo, mas não quer compromisso. É esse. Esse profeta é aquele profeta que Deus fala com ele, e ele começa a retornar para Judá,
E Deus fala com ele, não beba nada e não coma nada em Israel, na casa de ninguém. Quando um profeta mais velho ouve isso, ele monta num jegue lá, num burro lá, e numa mula, e vai atrás desse profeta novo, e o profeta novo está descansando debaixo de uma árvore, e esse profeta mais velho vem e fala assim, não, o anjo do Senhor veio e falou para mim que você pode ir até minha casa e comer e beber. E esse profeta mais novo volta com ele, acreditando na profecia dele, vai até a casa dele, come e bebe. Na hora que ele come e bebe, o Senhor vem e fala assim, porque você comeu e bebeu e fez aquilo que eu falei que não era para fazer, um leão vai te pegar no caminho. E assim aconteceu. Não tem coitado. Deus tinha falado com ele, mas ele foi desobediente. Quando fala isso, primeiro tinha que falar com você. Aprende uma coisa, a profecia, Deus fala com a gente e confirma na boca do profeta. É por isso que tem muita gente enganado, se lascando, se arrebentando. Por quê? Porque vai atrás de profeta e profecia. Vai atrás, ele falou, opa, é para mim. Querido, Deus primeiro fala com a gente. Ele vai te entregar algo, ele vai falar com você. Se não me engano é Reis, 1 Reis, capítulo 15, 16, por ali. Dá uma olhada, coloca aqui, vamos ver se é isso mesmo. Eu não estou... Então, por quê? Porque hoje não, há muitos anos, o nego fica andando atrás de profecia. De profecia. E também não é pra você acreditar em ninguém assim, né? Eis que te digo. Assim diz o Senhor. Tá bom, ok. Eu seguro isso que você está falando, guardo e aguardo. Porque se é Deus, ela vai se cumprir. No ano 18, reinado de Jeroboão, filho de Nebaiote, vai lá. Governou durante 3 anos Jerusalém, a mãe dele chamava, pode ir. Repetiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi Davi. Vai lá. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada, um filho de Jerusalém, com a linhagem de sucessão. Vai. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixa de obedecer a nenhum dos mandamentos. Está vendo? A obediência de Davi. Durante todos os dias da sua vida, exceto a questão de Urias. Vai lá. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da vida de Roboão. Vai. Os demais atos, reis de Judá, houve guerra entre... Vai, pode ir. Pode ir. Pode ir mais. Pode passar. Achou? Eis que um homem de Deus chegou em Judá, a Betel, por ordem de Yahvé, o momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar esta condenação: altar, altar. Assim fala Yahvé, o Senhor: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia deu ele um sinal afirmando: este é o sinal que Yahvé falou: o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele derramará. Quando, 13, né? Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor.
Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, o teu Deus. Você está vendo? A ira de Yahvé, o teu Deus, a mesma conversa de Saul. É o teu Deus, é o teu Deus. E ora por mim, para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Pode ir. O rei convidou o homem de Deus, vem comigo na minha casa. Aí tem outra questão que eu quero falar. O profeta tem que largar a mão de ser bocudo. Porque aí ele já contou o que Deus tinha falado com ele. Está vendo? Na minha casa, para alimentares e fazer as tuas forças, recompensarei. Mas o homem de Deus replicou a ele: mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia, tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede nesse lugar. Porquanto recebi de Yahvé uma ordem: nada comerás, nada beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou pelo mesmo caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzia até Betel. E em Betel morava um profeta já idoso, um cara experiente. Seus filhos vieram, olha lá, seus filhos vieram e contaram tudo que o homem de Deus havia realizado naquele dia, e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Está vendo? Deus falou com você? Fecha a boca. Não precisa ficar falando para ninguém. Porque principalmente o principado, você viu os príncipes que eu falei lá eram príncipes da terra? Príncipes da terra, príncipes da terra, príncipes da terra. A gente guerreia contra quem? Principados e contra príncipes. Então seu pai lhes indagou: em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomaram o homem de Deus que viera de Judá. Vai. Solicitou o profeta a seus filhos, selar um jumento, pode ir. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho, aproximou-se e perguntou: e tu, é homem de Deus que está vindo de Judá? Ele sabia que era. E ele respondeu: sim. E em seguida o profeta convidou: vem comigo para comer na minha casa. E o homem de Deus recusou, explicando para ele: não posso, porque Deus falou comigo, porque não era para me comer, não era para me beber, não era para isso, não era para aquilo, blá, 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 blá. Porque assim me foi ordenado pela palavra, ele não comas, ele não beba. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta. Ah, é? Você é profeta? Eu não sei se você é profeta verdadeiro, se você é mentiroso, se você está habilitado, se você está desabilitado. Eu não sei. Você é profeta? Glória a Deus por isso. Faze voltar comigo à tua casa para que coma e que beba. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Não estava dizendo a verdade. Vai. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu e bebeu, saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fale Yahvé, porque você foste o quê? O próprio cara chamou porque falou que foi rebelde. Está vendo? Então, bate no peito assim, ó, fica esperto. Vai em tudo quanto é lugar, ouve tudo quanto é palavra, recebe tudo. E aí uma corda puxa para um lado, outra corda puxa para outro, e a pessoa não sai do lugar. E aí não sabe por quê. Porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera. Deus deu uma ordem para ele. Não era uma palavra, ele deu uma ordem. E tinha que calar a boca para não ficar vomitando tudo que escutou. Faz e vai embora. O profeta verdadeiro é isso. Ele vai, executa, tchau.
Ele não fica na rodinha, não. Aí aí esse profeta mais velho se arrependeu, pega ele e sepulta ele, com prazer, né? Porque tem os invejosos, né? Ele era um profeta mais velho, que já devia ter perdido a unção. Vem um profeta novo, fala e a coisa se cumpre. Ele fala, opa, deixa eu tirar esse cara do caminho. Vai tomar meu lugar. Quantas vezes você já perdeu o lugar por causa da... O que isso tem a ver com Jezabel? Tudo. Vai lá. Bom, vamos voltando. Tudo bem? Achou? É isso aí que você precisava? Muito obrigada. E aí você vê, vamos no 15, que aí está falando, acho que do final, acha para mim o final do reinado de Jeroboão, que o Senhor fala que ele não... Bom, nessa passagem aqui está falando que ele mesmo, no final, não se arrepende. Procura para mim, quando ele fala assim, ele não se arrependeu, não se entregou ao Senhor. Jeroboão, que recebeu a oração do profeta, o braço voltou, e ele queria mandar prender o profeta. Mas no final do reinado dele, ele não serve ao Senhor. Ele não serve ao Senhor. Se quiser ver também aquela parte de Salomão, onde está falando que no final, mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu. 1 Reis 13. Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuava a designar dentre o povo o seu bel prazer. Faço a minha vontade. Eu sou rei, eu faço o que eu quero. Deixa eu te perguntar. Apocalipse. Está falando que você e eu somos o quê? Reis e? Apocalipse fala que você e eu somos o quê? Reis e sacerdotes. Era um rei que vivia no seu bel, fazia sua própria vontade. Aqueles que tinham vontade de ser sacerdote, ele ia lá e consagrava os caras. Aqueles que desejam, não, eu quero ser pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, ele ia lá e consagrava os caras. Passa para frente um pouquinho. Portanto, esse foi o pecado da família. Não está falando só pecado de Jeroboão, está falando pecado familiar. De geração em geração. Pecado da família, que provocou a sua queda e o seu extermínio da face sobre a terra. E dessa situação você vai ler lá em Esther que levanta-se de novo uma geração que quer destruir o povo, que quer arrebentar com o povo. E o que isso tem a ver? Como é que eu vou conseguir... Você aguenta mais uns 10 minutos aí? Como é que eu vou fazer para combater isso? Como que eu vou combater isso? Jesus vem para nos dar autoridade e nos salvar e nos remir. Certo? Isso é um processo. Isso não é automático. Eu já falei isso aqui. É um processo, não é automático.
Então, quando Jesus vem e derrama o sangue na terra, a gente precisa entender que a linhagem de governo, ela vem vindo, correto? Para governar uma terra. Não é isso? Deus fala assim, olha, eu vou permitir, porque assim como Davi, o meu servo, ele vai falando para os reis, fez o que era bom, fez o que era mal, não seguiu os passos do meu servo Davi. Ou seja, existe um comando sobre a terra de governo. O reino foi repartido, foi dividido. Judá ficou de um lado e Israel de outro. Israel com 10 tribos e Judá para cá, separado. Quando você vai ler lá em... Acha para mim aí, negócio de Judá, Gênesis... Acho que é 40... Judá e Tamar. Gênesis 38. Aconteceu que nesse tempo Judá separou dos seus irmãos. Aí o que tinha acontecido aí? Tinha acontecido o fato de José, eles tinham vendido José, José tinha sido levado para o Egito, e Judá se separa dos irmãos. Certo? Judá, quem era Judá? Quem era Judá? Um dos filhos, dos 12 filhos de Jacó. Certo? Aconteceu que nesse tempo Judá separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem, Odolã, que se chamava Irá. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, casou-se com ela e a possuiu. E ela concebeu e deu um filho, e o pai te chamou de Er. Outra vez ela concebeu, gerou outro filho, Onã. Quando estava... Quezibe engravidou novamente, teve outro menino e chamou Selá. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas de o filho mais velho de Judá. O filho mais velho era o primogênito, correto? O que ele praticava, e por esse motivo o fez próximo. Então Judá orientou Onã, o segundo filho. Vai a mulher do teu irmão, a Tamar, porque é normal isso, né? Você gerar uma descendência. Cumpre com ela o dever de cunhado, casa-te com ela e suscita uma posteridade a teu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma, o sêmen, caísse no chão para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e então matou também. Matou o primeiro e matou o segundo. Você está pensando que Deus não mata? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ver como é que você está aí. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo, certo? Então, o seu corpo aqui é imagem e semelhança, não é? O seu corpo tem coração, fígado, pâncreas, rim, ok? O corpo espiritual também tem. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu estou falando para você, porque eu posso gerar uma parada cardíaca no seu espírito. Oi? Está tudo bem aí? Seu coração está batendo bem? Não vai dar nenhuma parada cardíaca no seu espírito aí, não? O que eu estou falando é sério, gente. Não é brincadeira, não. O que eu estou falando para você, ele é tão forte que pode gerar uma parada cardíaca espiritual, e isso pode vir para o coração.
Se você não sabia disso, fica sabendo. A comida ela é tão forte que ela pode gerar algo ela intoxica o espírito. Se você pegar um menino igual ao Emanuel e puser uma comida muito forte na frente dele, uma feijoada das pesadas, ou vamos pegar uma criança com menor idade, 2 anos, 3 anos, e você puser isso, ela vai com tudo para comer. Ela não sabe o que é. Não vai? Ela vai enfiar a mão e vai querer comer. Ela não sabe o que é, que aquilo pode fazer mal para ela. Ou seja, ela não está preparada para receber aquilo. Entendeu o que eu estou falando? A criança pode intoxicar. Então, eu não quero intoxicar você, tá bom? Tudo bem? E o Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Ou seja, mata o primeiro, mata o segundo. O primeiro fez coisa muito errada, o segundo também, e matou. Vai lá. Então Judá pediu a sua nora Tamar para que ela voltasse para a casa do pai, para morar lá como viúva, que o seu filho Selá, quando ele ficasse adulto, ele daria. Porquanto, mas dentro do coração de Judá estava assim, se eu der esse rapaz para essa mulher, ele vai morrer também. Porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir na casa do seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou o seu luto, foi até Timna. Você conhece essa cidade? Timna? A gente falou dessa cidade? Quem que era? Elifaz. Está vendo a cidade? Na mesma cidade. Com seu amigo Irá, o Edulamita, a fim de observar os trabalhos de tosca do seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar. Ó, os espião de olho. Comunicaram Tamar. Então você pensa que ninguém está ouvindo ou vendo o que você está falando? Toma cuidado. Eis que o teu sogro sobe a Timna para acompanhar a tosca das suas ovelhas. Ela então trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com um véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à entrada da cidade de Enaim, que fica a caminho para Timna. Ela agiu dessa maneira porque percebeu que, embora Selá já tivesse tornado adulto, será que ela estava vigiando o rapaz? Não. Ele já se tornou adulto. Já se tivesse tornado adulto, ela ainda não tinha lhe sido oferecida em casamento. Assim que avistou Judá, pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem, deixa eu te possuir. Porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse sua própria nora, e a mulher indagou: o que você vai dar para poder ter uma relação comigo, para coabitar comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabritinho do meu rebanho. Todavia, ela retrucou: tudo bem, sim, se me deres um penhor de garantia, até que você me mande. E ele questionou: ora, que garantia você quer que eu te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo, anel, o teu selo, teu cordão e o cajado que você está segurando. Então Judá entregou os objetos solicitados, seguiu com ela, tiveram relações sexuais naquele mesmo dia e ela engravidou de Judá. Vai lá. Tamar retornou para sua casa, retirou o véu, voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo levar o cabrito e trazer de volta os objetos que tinha deixado com a mulher, mas Irá não a encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: aonde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve
uma prostituta mística nessa cidade. Nunca teve. Hirá voltou, pois, junto a Judá e lhe reportou: eu a procurei, mas não foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística naquele lugar. Então Judá concluiu: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Passado 3 meses, foram levar notícias a Judá. Os fofoqueiros de plantão, que fica cuidando da vida dos outros, que fica falando da vida dos outros, que quer saber tudo da vida dos outros. Você conhece alguém? Conhece alguém? Que é o noticiário de plantão, para falar dos outros? Eis que a tua nora Tamar prostituiu-se, já botou um julgamento. E ficou grávida por causa da sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora da casa e queima ela viva. Assim que agarraram ela, mandou dizer ao seu sogro: sim, eu estou grávida, sim. Eu estou grávida. Do homem que pertence a essas coisas aqui, ó. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, esse cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Acabou aí, né? Quando chegou o tempo do parto, descobriram que Tamar ia dar à luz a gêmeos. Uau! Será que o DNA de Rebeca estava aí? Rebeca gerou gêmeos. Esaú e Jacó. Jacó gerou Judá. E Judá gerou gêmeos. Um chama Pérez, o outro Zerá, aí a gente tem que ir atrás para ver negócio de nome, uma coisa e outra, e essa é outra situação. O que eu quero voltar e que você preste atenção: Deus matou aqueles homens. O segundo deles, que eu acredito que o primeiro também deve ter sido por esse motivo, contaminou a terra. Com o próprio sêmen. Deus se irou contra ele. Não só porque ele não gerou geração, não teve uma geração, mas porque ele contaminou a terra. Quando Jesus fala que o profeta não tem honra na sua própria, é porque a terra está contaminada. Contamina a terra do profeta. Na origem. Porque fizeram o que era péssimo aos olhos do Senhor. E aí vem aquela situação. Você pensa que Deus não mata, né? Pensa que pode brincar com as coisas do Senhor. Até hoje é desse jeito. Só que hoje não é morte mais tão física como era antes. Agora é espiritual. Acabou. Você começa a não ter mais discernimento, você começa a não ter mais direção, você começa mais a não ter visão. Morte, você não ouve mais a voz, ou se você ouve, o inimigo entra e contamina. Entende uma coisa: quando Jesus vem, ele vem para nos trazer salvação, libertação, cura, governo. Só que a coisa fica mais estreita, querido. O pessoal pensa que a graça é para você fazer tudo o que você quer. A coisa fica mais estreita. Se você pegar a questão do adultério, é muito mais difícil você não contemplar com os olhos do que ser pego em ato. Antigamente, na lei, era pelo ato. Hoje, você olhou, adulterou, já era. Pensou, já era. Hoje, Jesus nos deu reino e sacerdócio. Você está achando que é brincadeira ser rei e sacerdote? Não é. Então, quando você vê essa questão geracional, você tem que entender para vencer a guerra contra esses espíritos.
geracionais. Porque quando Jezabel assume o governo de Israel, ela assume um governo quando tem um rei, Acabe. Acabe não tem nenhuma linha geracional. Ele é filho de Omri. Omri era um cara do exército, que não tinha linhagem nenhuma. Omri não tinha linhagem nenhuma. Acabe, filho de Omri, assume o governo. Porque Omri assumiu o governo de Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Acabe assume o governo, faz o que é mal aos olhos do Senhor, e Jezabel entra no comando. Filha de Et-Baal. Belzebu, Astarote. Tem um outro nome, e Lilith. Ela está debaixo desse governo de principado. Belzebu, Astarote, Asmodeus e Lilith. 4 príncipes, da qual Jezabel está debaixo. Governando Israel. Aí como que você vai vencer isso? Como que a gente vai vencer isso? Jesus vem. Pergunta para a pessoa que está te falando assim, por que Jesus veio? Pergunta para a pessoa. Como descendência da tribo de Judá. Você já se fez essa pergunta? Por que ele era descendente da tribo de Judá? Hoje conhecemos toda melhor essa história de Judá. Realmente de se questionar. Por que ele veio na descendência de Judá? No caso de Judá, ele foi Mas Judá que vem de Jacó, né? Vem da linhagem, né? Você entende por que Jesus não veio através de um sêmen masculino? Porque o sêmen de Judá, da linhagem, estava sendo jogado era contaminado. Jesus derrama o sangue dele na terra para remir a terra da contaminação dos pecados que tinha de Judá. Geracional. Só que quando ele é levantado na cruz e derrama o sangue dele, ele nos dá uma autoridade para vencer os pecados da terra. Fala assim, eu sou terra. Eu sou pó. Eu sou terra. Você é terra. Eu sou terra. Nós viemos da terra. Jesus derrama o sangue para sarar essa terra. Só que eu só consigo vencer, e eu vou encerrar por aqui, senão a gente vai ficar mais 1 hora aqui. Eu só consigo vencer o domínio que tem sobre essa terra quando eu estou assentado com ele aonde? É só assim que eu consigo vencer. Enquanto eu não ocupar esse lugar é a sua e a minha identidade. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não se meta a fazer guerra se você não tem uma posição em Cristo. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esse versículo está em Efésios, se não me engano. Eu não lembro agora, de verdade. É Coríntios, acho. Procura para mim, por favor. Mas essa contaminação não foi exatamente pelo ato não necessariamente pelo ato, pelo que ele fez, mas pela simbologia que aquele ato
do ato, não o fato de eu colocar o celular aqui, mas o fato de eu colocar o celular aqui simboliza a minha... Qual que era a intenção dele no coração? Qual que... Aprende uma coisa, querido. Deus não está olhando para o seu ato. Ele está olhando para o seu coração. O porquê você está fazendo isso. Qual que é a real intenção de você fazer isso? Por isso que tem pessoas que são mascaradas. Elas falam uma coisa, mas o coração é outra. Então eu falo uma coisa para agradar, mas o meu coração não é isso que ele está pensando. E o Senhor está olhando para o coração. Não pense você que você engana, nem eu engano a Deus. Ele está olhando para o nosso coração. Eu posso convidar o Tiago para ir almoçar. Mas eu posso convidar o Tiago para ir almoçar só por educação. Mas de verdade eu não queria levar ele para comer. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo isso só por educação, eu estou convidando ele. Mas, na verdade, o meu coração fala assim, não, eu não queria levar ele, não. Ele vai comer demais, vou gastar muito. Você está entendendo? Estou dando um exemplo para você entender. E a real intenção deles era não prosseguir a geração. Então, ele não queria seguir a geração e pratica um ato ilícito perante Deus. Duas coisas. Primeiro, porque tinha que fazer, era para fazer isso, para você prosseguir, era uma norma, era uma lei para você fazer isso. E segundo, você entra na desobediência porque você não faz. Aí você entra num pecado de fornicação porque você não quer ficar com a mulher, em desobediência. Gente, isso vai gerando um turbilhão de coisas. E aí vem a morte. Então, Efésios 2:6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu essa posição. Jesus nos deu essa posição. Jesus nos deu reino e sacerdócio. Lembra do arrependimento? Que Deus confia tanto na gente, que Ele acredita que a gente vai tomar a decisão certa? Então, Ele nos deu reino e sacerdócio. Ele nos deu essa posição, assentados com Ele nas regiões celestiais. E é só desse lugar que eu consigo vencer tronos e principados, principados e potestades. Se eu não estiver nesse lugar, não adianta nem eu botar a espadinha para sair de casa. Perde a guerra. E esse tempo é um tempo de final. A luta está muito mais severa. Ela está severa e tecnológica. Ela está severa e tecnológica. Então, que você possa guardar isso, essa parte geracional, e entender que essa guerra ela é uma questão de geração. E o nosso DNA tem que estar limpo. Agora, eu posso morrer de limpar o meu DNA. Quando eu tenho um relacionamento com a minha esposa, se ela não estiver limpa também, ela contamina o meu. Aí eu vou e tenho que limpar de novo. Então eu tenho que estar junto com ela, limpando o tempo inteiro, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Para quê? Para que as guerras sejam vencidas. Porque uma coisa é você estar aí sentado como rei e sacerdote. Outra coisa é você estar aqui na frente como rei e sacerdote. E esse processo da limpeza, eu sei que a gente já viveu uma parte dele, né? Mas a gente vai continuar todos os dias. Tem uma questão que existe muitas perguntas.
Jesus veio e já fez tudo. Ele já fez. Ele deixou tudo pronto, está tudo certo. A gente tem que tomar posse de cada promessa. Entende que cada promessa é o cômodo de uma casa. E os cômodos da casa do reino dos céus, elas são imensos, são enormes, são muitos. Não são poucos. Então você tem que tomar posse dessas situações e ir se limpando. É um processo. A santificação, ela é um processo. Tem pessoas que estão mais à frente, tem pessoas que estão mais atrás. Agora, tem pessoas que estão mais atrás e que querem puxar para trás os que estão na frente. E mesmo os da frente querendo puxar para frente os que estão para trás. Você entende? Então, às vezes, vira um cabo de guerra. Os da frente querendo puxar os de trás e os de trás querendo ficar e puxar os da frente. Então, às vezes, querido, você tem que prestar muita atenção, solta o cabo. Solta o cabo da nau. É exatamente isso. Solta o cabo da nau. Por quê? Porque você pode chegar num lugar mais longe e está sendo impedido pelos mimizentos que não quer avançar. É mais confortável. São posições confortáveis. Por quê? Para você subir, você tem que... É montanha, você tem que esforçar. Você quer ver uma coisa que eu vou te dar um exemplo fácil? Enquanto o Manuel tinha 1 ano, você carregava ele no colo. Você fica carregando ele no colo hoje? Você aguenta? Entendeu? Ele tem que andar com as pernas dele. Agora, tem gente que ela cresce, mas ela quer que você carregue ela o tempo inteiro. Se você não puder carregar aqui, ela quer que você ponha ela nas costas e carrega ela o tempo inteiro. Entendeu? Ela não quer, ela acha ruim, ela faz manha, mas ela quer puxar você para baixo. Não, não sobe não, fica aqui. Por quê? Porque aqui embaixo eu não preciso ficar abrindo mão dos meus desejos. Eu não preciso sacrificar os meus desejos no altar. Porque não é só sacrificar no altar para assumir aqui, não. O altar você tem que sacrificar todo dia. É melhor ser vitimista. Ah, não. Ai. Leva eu. Então, quando você percebe isso, você tem que chegar e, ó, me deixa. Me deixa. Eu vou. Né? Tem aquela música, né? Eu vou para Canaã, eu vou para Jerusalém, como é que é? Eu vou para Canaã, se você não quiser ir... Não é essa daí, não. Eu vou...
Então, gente, é esse nível. E para você vencer a guerra, você tem que subir. Você tem que estar nesse lugar. Você tem que mudar. Volta um pouquinho. Põe 2:2. Efésios 2:2. Vamos começar no 1, então. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema. É um sistema. Nós temos que sair do sistema. De acordo com o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem aonde? Se entrou para o caminho da desobediência, o príncipe do ar já está governando. Ele já está reinando. Se entrou pelo caminho de qualquer desobediência, o príncipe do ar já está governando. Quem que é o príncipe do ar? Jesus fala assim: eis que vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em... É o príncipe do ar. Vamos para... Olha eu de novo. Meu Deus do céu. Acontece que o Senhor vai... Está tudo bem aí, gente? Estão com fome? Nem só de pão viverá o homem, mas de tanta palavra. Estamos nos alimentando. Eu preciso achar aqui, eu estava estudando. Acha para mim. 31. Diná. Vamos lá. 34. Gênesis 34. Agora você vai entender um pouquinho da igreja. Falei de Tamar, certo? Vou ligar para você poder entender um pouquinho da igreja. Certa vez, Diná, filha de Lia, que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Quem era Diná? Diná era uma mulher, filha de Lia, filha de Jacó, uma moça bonita, virgem. Pensa, uma menina bonita. Foi dar um rolê para falar com as amigas. Deixa eu falar com as amigas. Saiu do lugar de proteção e foi falar com as colegas. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquelas terras, viu e... Próximo. Contudo, ele, de fato, se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Por esse motivo, foi pedir ao seu pai, Hamor, consegue-me esta jovem por esposa. Jacó soube que ele tinha desonrado sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos, com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que eles voltassem. Então, Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se e muitos se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó. Atitude absolutamente ultrajante. Primeira pergunta. Se fosse sua filha
que tivesse ido dar uma voltinha e tivesse sido pega e violentada, como é que você ficaria? Como é que você ficaria? Vamos trazer para os nossos dias aqui, hoje. Está aqui no condomínio, né? Você mora num lugar bom, no condomínio, tem tudo, sua filha tem tudo, ela sai para dar uma voltinha e alguém pega ela e violenta ela. Alguém que você nem conhece. Alguém que você nem sabe. E depois vem pedir para você para ela ser a esposa dele. Eu aproveitava que ele vinha na minha porta, fazia ele sofrer e ele voltava dentro de um caixão para casa dele. Você está vendo o que é o Maranhão? Cuidado. Isso é o Maranhão. Esse é o Riachão. Você está vendo que aqui só tem neguinho que mata e marca no cano da espingarda. Assim, ó. 1, 2, 3. Contudo, Hamor ponderou desta maneira: meu filho Siquém se enamorou da vossa filha, peço-vos que lhe deis como esposa. Olha isso. A conversa do capeta. Aliai-vos a nós. Faz uma aliança com a gente. Vós dareis as vossas filhas, e nós dareis as vossas filhas a nós, e tomareis as nossas para vocês. Ficareis conosco, e toda essa terra estará ao vosso dispor. Toda essa terra estará ao vosso dispor, se prostrados me adorares. Conhece essa fala? Para quem? Quem falou isso para Jesus? Toda essa terra te darei, se prostrados me adorares. Faz uma aliança comigo. Está vendo? Podereis nela habitar, circular livremente, e nela vos estabelecer com suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná, que eu encontre graça aos vossos olhos. Que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedirdes. Faz uma macumbinha santa aí que eu dou o que você quer. Faz uma aliança comigo que eu te entrego. Deita aí no altar aí, entra no sacrifício que eu te entrego. Podeis impor uma elevada quantia como preço e como dote, e eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me esta jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, eu acho que é Mariana, deve ser o nome da menina, responderam de maneira mentirosa a Siquém, seu pai, Hamor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Não vos daremos a nossa permissão, senão com uma condição. Olha isso. Deveis tornar-vos como nós e circuncidar a todos os vossos machos. Sendo assim, vos daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas para nós. Permaneceremos convosco e formaremos um só povo. Porém, se não nos ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos a nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram Hamor e a Siquém, filho de Hamor. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que for orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era o mais considerado de toda a família. Hamor e seu filho Siquém foram à porta da cidade e anunciaram assim aos homens da cidade. Os caras eram fracos? Eles eram o rei e todos. Dominava nada? Esses homens estão bem intencionados, falando para o povo. Que permaneçam conosco na terra,
Nela andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos as suas filhas como esposas e lhe daremos as nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco, a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição, é que todos os machos devem ser circuncidados, como eles próprios são. Compreendei que todos os seus rebanhos, olha isso, povo, a gente fizer isso, se vocês circuncidar, compreenda que todos os rebanhos deles, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Está vendo? Consintamos, pois, a fim de que permaneçam conosco. Hamor e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população. Os caras não eram fracos, não. Que os ouvia à porta da sua cidade, e em todos os machos se fizeram circuncidar. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam do ato de circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Eu creio que um desses era Mariana, que passou a espada nos bichos lá e fez. Não sei se era o Simeão, se era... Qual tribo você é? É literalmente a espada. Hã? Viu? Não errei. Vai, próximo. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa e Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó, passaram pelos corpos, saquearam toda a cidade, pois ali a sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, do jumento, de tudo que havia no campo, de valor que havia no campo. Levaram as mulheres, as crianças, saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó repreende Simeão e Levi: vós me arruinaste, tornando-me odioso diante de todos os povos da região, os cananeus e os fariseus. Somos poucos, se eles se reunirem, suas forças e atacarem, eu e a minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo, então, que alguém trate a nossa irmã como uma prostituta qualquer? Acabou por aí? Algumas versões falam que Siquém era o príncipe da terra. Aqui não está falando, mas algumas versões falam assim: Siquém, príncipe da terra, pegou Diná. Versículo 2, 34, 2. Fala que Siquém era príncipe daquela terra. Como é que é? Nos comentários da Torá fala que Jacó repreende os filhos porque, tipo assim, Jacó, ele não iria fazer aliança, né? A estratégia dele fala que, ele fala, na minha versão, na Torá, fala inteligentemente. Jacó fala que eles fariam aquilo, da circuncisão, mas ele só iria pegar, aproveitar que eles estavam todos se recuperando. Ia embora. Ele iria embora. Isso. Só que aí os filhos quis se vingar, né? O espírito da vingança foi maior, né? Sim, aí eles mataram todo mundo e pegou todos os... Aí, ó, Siquém, filho de Hamor, príncipe da... Sem nada. Ela foi infeliz para o resto da vida porque isso decepcionou tanto ela, tanto ela ser violentada, como ela ser motivo de uma cidade inteira ser morta, ela sentiu um peso muito grande. Então, ó, e Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra. Príncipe da terra. Jesus fala assim: eis que vem o príncipe dessa terra. Você entende? Então, assim, nada é colocado como subjetivo na Bíblia. Tudo tem uma conexão. Ou seja,
O Antigo Testamento tem uma conexão com o Novo Testamento do que Jesus está fazendo ali. Então, ele vem para nos dar autoridade, para limparmos o nosso DNA. E a libertação, ela é um processo. Você ficou livre naquela área, você conquista aquele território e mantém ele limpo. É igualzinho um terreno sem construção. Você manda capinar ele, limpa, rapa, deixa tudo. Você pode passar a máquina nele, vai passar um tempo, vai nascer mato nele. Você tem que ir lá e cuidar dele. Assim é a nossa terra. Você tem que ir tirando a sujeira e colocando coisas, enchendo ele com situações que mantenham ele limpo. Qual é o antídoto para manter limpo? A palavra. Sim. Ele manda voltar, né, para... Ou seja, desobediência. Deus dá um comando, você atrasa para fazer aquilo e vai ter consequência. Não adianta. Não adianta. O atraso em obedecer, ele tem consequência. Ele tem consequência. Amém? Tudo bem? Está dando para você entender mais ou menos para onde a gente está indo para poder ter uma vitória sobre principados e potestades e Jezabel e tantas outras situações? Amém? Fica de pé, então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Te louvamos, bendizemos o Teu nome, te agradecemos, obrigado pela Tua palavra, obrigado por todo o ensino que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por toda a revelação que o Senhor tem dado, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus por nós. Obrigado porque o Senhor entregou o Teu Filho em nosso favor. Nós queremos Te agradecer e queremos tomar posse de toda a promessa, de tudo o que Jesus fez por nós. Nós tomamos posse e queremos aplicar, não somente guardar, mas aplicar, Senhor, na nossa vida. Nos ajuda a aplicarmos cada palavra, nos ajuda a aplicarmos cada instrução, cada revelação que o Senhor traz, para que o nosso DNA, o nosso corpo, seja totalmente limpo, sarado, curado, para que as bênçãos do Senhor possam se estabelecer sobre as nossas vidas. Obrigado por esse dia, queremos abençoar os Teus filhos, chegaram aqui em paz e segurança, que retornem em paz e segurança para a honra e glória do Teu nome. Nós os abençoamos com as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre no coração dos Teus filhos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Amém, amém.